Bem, eu tenho dito sempre em minhas aulas presenciais, em minhas palestras, etc., eu tenho dito sempre aos candidatos a concurso que evitem os sofismas, tenham cuidado com os sofismas. Muitas vezes a prova sofisma. O que é sofismar? É levar o aluno, levar o candidato ao raciocínio errado. Por exemplo, com um PIB pífio, digamos, pequeno, de 0,9%, menos de 1%, a prova poderia afirmar para você assim, que devido a esse PIB tão pequeno, 0,9%, nós tivemos uma queda do nível de emprego durante 2012. Dizer, por exemplo, que o desemprego aumentou em 2012. E aí, daí porque você precisa analisar a situação. Não houve. Por incrível que pareça, não é por incrível que pareça, na verdade, uma análise econômica e matemática do caso, houve queda do desemprego em 2012. Houve queda do desemprego em 2012. Ou seja, houve, ao contrário, um aumento do número de postos de trabalho em 2012, embora nosso PIB foi pequeno. Por que isso? Olha, houve um aumento do consumo das famílias, como eu disse, favorecido principalmente pela queda das taxas de juros, que é um instrumento que o Banco Central utiliza, né? Já falando sobre isso em aulas de conhecimentos bancários. Então, houve queda da taxa de juros, houve uma liberação maior do crédito, então as pessoas podem comprar mais. Houve, por exemplo, em 2012, a queda do IPI dos carros, o governo chegou a zerar o IPI de algumas linhas de automóvel, então houve bastante venda de automóvel em 2012, ok? E tudo isso, e foi uma saída realmente inteligente, tudo isso para tentar evitar que a crise chegasse aqui de forma veemente, de forma muito brusca, tá? Se não houvesse, eu volto a repetir, se não houvesse esse incentivo, entre aspas, ao consumo das famílias em 2012, se não houvesse essa elevação do consumo das famílias em 2012, através desses instrumentos, certamente nós não teríamos uma queda da taxa de desemprego. Então, a gente tem que observar que o desemprego no Brasil está numa taxa hoje bem melhor do que esteve em épocas anteriores, inclusive em épocas tidas como épocas de crescimento econômico. Então, hoje nós temos um controle maior disso aí. Então, houve um aumento do consumo das famílias. Esse aumento do consumo das famílias, ele levou a uma queda do desemprego. Embora o nosso PIB, por razões que mostramos aqui, formação bruta de capital caiu, fixo caiu, que é o investimento, caiu bastante, caiu 4%. Nós vimos aqui que o aumento das exportações foi muito pequeno. Nós vimos que o índice de produção industrial também caiu. Então tivemos sérios fatos, digamos assim, não fatos, mas nós tivemos alguns itens seríssimos que poderiam inclusive sustentar o crescimento a longo prazo. Nós tivemos itens seríssimos que sofreram queda, e isso levou realmente ao nosso crescimento pequeno. Mas, volto a dizer, se não tivesse havido um incentivo ao consumo das famílias, estaremos numa situação pior. Talvez até o nosso haveria decréscimo e não acréscimo do PIB, nossa variação seria negativa, tá? Ok. Mas o que eu quero dizer nesta aula é como o aumento do consumo das famílias pode levar à queda do nível de desemprego, pode levar a um aumento do emprego. Olha, pessoal, mais uma vez, se há uma elevação do consumo, ou seja, as pessoas estão comprando mais, as lojas, as empresas venderão mais. Se as empresas vendem mais, elas comprarão mais das indústrias. Logo, as indústrias produzirão mais. As indústrias produzindo mais vão gerar mais emprego, vão contratar mais, as lojas contratarão mais e assim por diante. Mas aí você pode parar e perguntar assim, se você é um bom observador, professor, calma aí. O senhor disse que houve um consumo das famílias, consumo grande das famílias. Isso quer dizer que as lojas venderam mais e que, portanto, as indústrias produziram mais.
Mas a gente viu que indústria deu negativa, as indústrias, a nossa produção industrial decresceu, não houve crescimento. Sim, é verdade. Esse consumo das famílias aqui queimou o estoque que havia, tá? Claro, a partir de agora a gente pode ter realmente um crescimento industrial. Não vamos entrar aqui nesse mérito porque a aula é só de atualidade, senão eu acabo entrando em macroeconomia e aí toma um tempo da nossa aula. Então, entenda por enquanto, para atualidades, entenda o seguinte, que a elevação do consumo das famílias realmente pode levar ao desemprego, à medida que incentiva mais produção, mais venda das lojas, mais produção industrial e assim por diante. Então, pode realmente cair o desemprego. As lojas vendendo mais, elas abrirão mais postos de trabalho, ok? Então, mas eu volto a dizer que o crescimento econômico medido pelo PIB, ele não significa desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é bem diferente de desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico é o que nós vamos estudar na próxima aula.